igreja para ele ficar. Porque a igreja, pastor, estava lotada. Porque quem estava pregando era Paulo, e Paulo era pregador de fora. E quando se convida pregador de fora, o que é que acontece com a igreja? A igreja lota, sim ou não? E naquele dia não foi diferente. A igreja estava lotada, porque Paulo estava pregando, e Eutico estava na janela ouvindo. Porém a Bíblia vai nos dizer que sobreveio sobre Eutico um profundo sono, e ele adormeceu. Foi fatal, caiu do terceiro andar e quebrou o pescoço. Quem falou isto? Lucas, que estava presente como médico. Ele diagnosticou seu caso e disse: ele morreu. Porém Paulo estava presente. Diga comigo, Paulo estava presente. O que Paulo faz? Paulo para o culto, pastor Regis, e vai socorrer o rapaz. Manda o povo se afastar, inclina-se sobre ele, e a Bíblia diz que ele o abraça. Ele olha para o povo e diz: não vos preocupeis, porque ele não morreu. Paulo se levanta e volta a pregar. Isso mesmo, ele voltou a pregar. Mas missionário, Paulo foi testemunha de uma morte, sim. Mas por que ele não ficou de luto? É porque Paulo era crente. E crente que é crente, nada abala a sua fé, nem mesmo a morte. Tanto é que ele deixou uma carta magna que todo mundo prega, Romanos capítulo 8, versículo 38, aonde ele diz: para mim tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está derramada sobre nós através de Cristo Jesus. Diga para quem está do seu lado: nada vai me separar deste amor. Diga para ele: nada vai me separar deste amor. Só quem crê nessa palavra abre a boca para dar glória. E eu fecho agora, escute-me por favor. Após alguns minutos, pastor, aquele jovem abre os olhos, respira fundo e volta a viver. É isso mesmo, aquele jovem ressuscita dos mortos. Aqui eu percebo um milagre sem oração. Por quê? Porque Paulo não ora por esse rapaz, mas esse rapaz recebe o seu milagre. Mas há milagres sem oração, missionário? Sim, Atos capítulo 5. A Bíblia vai nos dizer que a igreja crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e os homens, ao ponto que os apóstolos colocavam os doentes acamados em fileira, um depois do outro, para quando Pedro passasse, a sombra dele curasse os doentes. Pedro não orava, Pedro não falava nada. Quando ele passava, a sombra dele curava o leproso, o paralítico, o cancerígeno. Curava. Por quê? Porque o que fazia milagre não era a voz de Pedro. O que fazia milagre era a unção que Pedro carregava. Diga para quem está do seu lado: o que vai fazer o milagre não é a tua voz, mas é a unção que você carrega. Que você carrega. Lava, sube na cantaralha. E eu fecho aqui agora. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que a partir daquele momento, Lucas foi testemunho de uma ressurreição. Não teve outra. Lucas se converte ao Senhor, entrega o seu coração. E de médico ele passou a ser chamado de evangelista do Senhor. E como evangelista, ele passou a pregar a palavra em várias cidades. E ele deixou vários escritos, que no caso foi o Evangelho que carregou o seu nome, e o livro dos Atos dos Apóstolos. Porém, quando ele escreveu Atos capítulo 3, escute, ele ainda não era convertido. Por quê? Porque ele só vai se converter em Atos capítulo 20. Porém, quando ele escreve Atos 3, ele nos dá um ensinamento grande acerca de uma seguinte história. Qual? A história da cura de um coxo na porta do templo. E ele começa dizendo que Pedro e João estavam juntos. Eles estavam indo ao templo orar. Na verdade, como eu falei, Pedro e João não se davam. Havia uma intriga entre eles. Mas como Pedro e João estão juntos, missionário? Por causa do Pentecoste.
Para você que não sabe, alguns meses antes, o Espírito desce e a profecia se cumpre. Todo mundo sabe aqui que Jesus, antes de se assuntar ao céu, ele se reúne com os seus discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revertido de povo. 10 dias após a sua ascensão, os discípulos estavam reunidos no cenáculo e era por volta de 120. E a Bíblia vai nos dizer que de repente, vai ser assim contigo, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa a qual estavam assentados, e foram vistos por eles língua repartida como que de fogo, a quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Ninguém ficou de fora. Ei, ninguém vai ficar de fora nessa noite. Está preparado para receber a tua cura? Está preparado para receber o teu milagre? Está preparado para receber a tua bênção? Porque ninguém vai ficar de fora. Escuta, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E a partir daquele dia, eles nunca mais foram os mesmos. Porque aonde havia alguma raiz de amargura, havia sido dissipado pela glória de Deus. Já não havia mais espaço para contenda, já não havia mais espaço para rixa, já não havia mais espaço para divisão. Por quê? Porque Deus havia tomado conta de tudo. Aleluia! E por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que por causa do Espírito, Pedro e João passaram a andar juntos fazendo a obra de Deus. Entendeu não, né? Você quer saber por que tem muita gente brigado dentro da igreja? Você quer saber por que tem muita gente em contenda dentro da igreja? Porque falta o Espírito Santo, falta a graça de Deus na vida dele. Aleluia! Porque quem tem o Espírito Santo não tem tempo para ficar, aleluia, brincando com o irmão, não tem tempo para ficar no disse-me-disse. Quem tem o Espírito Santo ajuda o irmão, abraça, acolhe. Quem tem o Espírito Santo aí? Quem tem o Espírito Santo aí? Quem tem o Espírito Santo aí? Se você tem o Espírito Santo, abre a boca, solta o teu grito para adorar. Oh, glória! Eles tinham o Espírito Santo e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Muita gente prega sobre essa passagem, irmão, mas pouca gente consegue me dizer o nome dele e por que ele nasceu coxo. Alguém aqui nessa igreja consegue me dizer o nome desse rapaz e por que ele nasceu doente? Não? Olha para cá que eu vou te explicar. Segundo a história, pastor, o nome dele se chamava Demétrio. E havia pelo menos 4 razões pela qual ele nasceu coxo. A primeira, a sua mãe era uma grande pecadora, e por causa do seu pecado caiu sobre o seu filho, ainda no ventre, uma maldição, e ele veio nascer coxo. O segundo motivo, a sua mãe era viciada em alguma droga da época, e por causa desse vício afetou a sua criança no ventre, e ela veio nascer coxo. Terceiro motivo, a sua mãe foi acometida de uma terrível enfermidade, e por causa desta doença afetou o seu filho, e ele veio nascer. O quarto e último motivo, aquele homem nasceu coxo por uma inconsequência genética por natureza. A opção mais usada é que a sua mãe era uma grande pecadora, e por causa do seu pecado caiu sobre o seu filho uma maldição, e ele veio nascer. Ou seja, Demétrio era nada mais e nada menos do que fruto de uma maldição hereditária. Entendeu não, né? Escute-me por favor. Porém a maldição foi quebrada. Por quê? Porque 2 homens de Deus estavam indo para a oração. 2 homens de Deus estavam indo para a oração. 2 homens de Deus
estavam indo para a oração. E a Bíblia vai nos dizer que quando Pedro e João estavam indo para a oração, aquele homem pede esmola. Quando aquele homem pede esmola, Pedro olha para ele e diz: olha para nós. Porque Pedro pede para aquele homem olhar para eles. É porque na verdade, irmão, aquele homem nunca olhava para cima. Quando ele pedia esmola, ele só estendia a sua mão. Então quando Pedro olha para ele, ele diz: olha para mim, rapaz, olha para minha cara, aleluia. Porque Pedro pede para aquele homem olhar para cima. É porque Pedro estava dizendo: tu quer receber milagre? Então pelo amor de Deus, para de olhar para baixo, aprenda a olhar para cima. Diga para quem está do seu lado: tu quer receber vitória? Tu quer receber milagre? Para de olhar para o chão, para de olhar para baixo, aprenda com esse homem, olha para cima, olha para cima. A Bíblia vai nos dizer no Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte. Monte está embaixo ou está em cima? Está embaixo ou está em cima? Então olha para cima, porque é lá de cima, é lá de cima que vai vir o teu socorro, é lá de cima que vai vir o escape de Deus para a tua vida, é lá de cima que Deus vai entrar com providência para te socorrer, para te ajudar. Então que é o conselho: olha para cima. Ele estava esperando receber alguma coisa. Porém Pedro disse: eu vejo. Ele olha para aquele homem e diz: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho isto eu te, em nome de Jesus, levanta aí, anda. Na verdade, Pedro, ele tinha prata, tinha ouro. Só que Pedro sabia que aquele homem não precisava de prata e de ouro. Por quê? Porque a prata e o ouro não iria colocar ele de pé. Ele iria receber a prata, ele iria receber o ouro, mas ia continuar coxo. Ele iria continuar na porta do templo mendigando. E não era isso que Pedro queria. Pedro queria ver o homem curado. É por isso que Pedro olha para ele e diz: não vou te dar prata e não vou te dar ouro, mas uma coisa eu faço questão de te dar. Isto eu te dou de graça. Você não vai precisar pagar nada. E Pedro olha para ele e diz: em nome de Jesus, levanta aí. Pedro deu de graça. Por quê? Porque ele recebeu de graça. Tem muita gente cobrando para dar o que tem. Tem muita gente dizendo assim: ó, traga 10 reais, traga 100, traga 1000, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te ajudar. Mas isso é barganhar fé. Por quê? Porque Pedro não cobrou nada para dar o que tinha. Pedro deu de graça. Diga para quem está ao seu lado: se Deus te deu de graça, então aprenda a dar de graça. Porque de graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste, de graça você tem que dar. Para de ser mão fechada, irmão. Para de ser egoísta. Para de ser mesquinho. Para de ser mão de vaca. Compartilha o que Deus te deu. Compartilha o que está na tua mão. Compartilha o que está dentro de você. Abre a tua boca no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, e começa a dar o que você tem. E começa a dar o que você tem. E o que é que eu tenho? Tu tem a graça de Deus na tua vida. Tu tem um levanta e anda. Tu tem a presença de Deus. Tu tem a graça. Agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.